Fala galera azulina, salve salve a galera toda, nosso nada deles, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos hoje resumir aqui alguns pontos porque o Clube do Remo está passando por essa situação. Vamos começar pelo esquema tático do Clube do Remo. Por muitas e muitas vezes, quem acompanha o canal aqui sabe que nós falamos que o Felipe Conceição é um treinador que até tanto quanto abdica de um time, vamos colocar, ofensivo. É um treinador que joga sem um atacante de área, sem um centroavante fixo, e sim com falso 9. Foi assim no Bugre, foi assim também no Cruzeiro, onde deixou Marcelo Moreno no banco, e está sendo assim no Clube do Remo, com a invenção de G2 de falso 9, que não serve nem para ser um camisa 10 do Clube do Remo atualmente. Enfim, na parte tática o Remo joga no 4-1-4-1 e às vezes com a posse de bola joga no 4-3-3, né? Fazendo a única variação tática do Felipe Conceição. Na hora de fazer as suas mudanças, ou seja, fazer as suas trocas, é o 6 por meia dúzia. Tira, no máximo, a única alteração que ele faz, às vezes, raramente, é tirar um falso 9 e colocar um centroavante lá na área. É a única coisa, ou seja, quando ele tira um ponta, coloca outro, tira o ponto esquerda, coloca outro ponto esquerda, quando tira um volante, coloca outro volante, né? Quando tira um MD, coloca outro MD, quando tira um ME, coloca outro ME, de lateral esquerdo, outro lateral esquerdo, ou seja, não existe nada além disso. Ou seja, sempre falei no canal, quem acompanha sabe, Felipe Conceição é o tanto quanto imitado para ser técnico de um clube como o Clube do Remo, um time de grandiosidade única. Vamos falar agora de jogadores. No último jogo a gente pôde ver. O Neto Moura estava no banco de reservas, né? E o Shoa há mais de um mês sem atuar. E o que ele prefere fazer? Colocar o Shoa num campo pesado, num jogo muito pesado, né? Onde as duas equipes estavam precisando de 3 pontos. Infelizmente o Brusque saiu vitorioso e colocou o jogador ali sem as mínimas condições de atuar no campo daquele. O que aconteceu? O jogador vai ficar mais uma semana parado. Até foi uma outra contusão. Porém era para ter preservado o jogador. Para que contrataram o Neto Moura, o volante? Aí fica a pergunta, contrataram para que o Neto Moura? Para viajar? Para jogar a Copa Verde amanhã? Vamos já falar sobre a Copa Verde, o time do Remo praticamente definido aí do treino de hoje de manhã. Então são coisas que não dependem do jogador. O Remo não tem um elenco lá grandioso, é limitado? Sim. Mas as peças que lá tem, dava para o Felipe Conceição fazer algo melhor. É uma teimosia, né? Felipe Conceição parece-me que tem, além de uma panelinha que tem dentro do Mainão, parece que tem algo contratual com o Felipe G2, não é possível. Um jogador que não sai do time por nada. E às vezes quando sai, ainda sai chateado, né? Parece que é dono do Remo. Eu até postei na rede social que o Fábio Bentes tem que tomar cuidado com o G2, porque daqui a pouco ele tá mandando mais que o Fábio Bentes dentro do Bainão. É um jogador que não acrescenta nada taticamente, fisicamente e tecnicamente para o esquema do Remo e para o Clube do Remo nesta Série B. É um jogador como falso 9 não faz nada, como 10 também não faz nada. Ficou nítido contra o Coritiba que ele recuou para o meio campo, não fez nada além do que o básico. No jogo contra o Brusque, que foi para o meio campo, conseguiu até ser igual ou até pior quando estava com falso 9. Tenho minha opinião formada, quem acompanha o canal lá atrás falei, Felipe G2 não é jogador para ser 10 do Clube do Remo. No vídeo anterior eu falei que seria até como é que eu posso dizer, até incomparável comparar Eduardo Ramos, Jean, Alex Oliveira, até mesmo Daniel Edgar, Jaime com Felipe G2. Enfim, o Felipe G2 ainda tem algumas viúvas dentro da torcida do Clube do Remo e a gente tem que respeitar, né? Mas eu acho que quem consegue enxergar um pouquinho de futebol, consegue perceber que é um jogador que não quer dar nada ao Clube do Remo e tem o maior salário. Felipe Conceição é um outro caso também. Tenho minha opinião, esperaria o Felipe Conceição terminar a Série B. Acho que agora não dá para fazer mudanças nenhuma, né? 8 rodadas aí. O Remo tem 24 pontos a disputar e precisa de 5 a 6 pontos para se manter na Série B. Venho desde o início falando que o Remo não vai cair, não por sua competência, não por Felipe Conceição, mas sim pela incompetência de outros clubes, como Confiança, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Vitória, Londrina e outros clubes que conseguem estar atrás do Remo
que realmente vou tocar no ponto aqui que eu ainda não vi ninguém tocar. Se o Remo hoje estivesse com salários atrasados, o Remo iria cair para a Série C. Por quê? Porque a gente vê que os jogadores, às vezes, em alguns jogos, correm além do normal, se esforçam, tentam a vitória, apesar das suas limitações. Né? Cada jogador com a sua limitação, mas eles correm, entendeu? Porque o jogador, quando está recebendo em dia, assim como qualquer outro trabalhador, consegue render o esperado. Não todos, né? Assim como o trabalhador comum, mas consegue pelo menos dar ou tentar dar o seu máximo para ajudar a sua instituição, no caso o Clube do Remo, os jogadores. Então, se o Remo estivesse com salários atrasados, podem ter certeza que o Remo estaria na Série C novamente em 2022. E aí a gente tem que bater parabéns à administração do Fábio Bentes, que mantém os salários em dia e por isso vai manter uma também, né, dos quesitos que vai manter o Remo na Série B 2022. A gente pode pegar 2007, o Remo tinha um time na Série B muito melhor do que esse que nós temos em 2021. Isso aí é óbvio. E o Remo acabou caindo, né? Aquele time com o Zé Soares, Landu, Fábio Oliveira, o Magrão, Xavier, né? Era um time muito bom, o Alex Saci, mas acabou caindo porque salários eram atrasados. A mesma coisa aconteceu na gestão do André Cavalcante, onde o Remo disputou a Série C com Eduardo Ramos, Massinho, Edno, Smoller, jogadores bons para o nível de Série C. O Remo acabou não subindo por causa de salários atrasados. Então, pelos salários em dia, para mim é um dos quesitos que vão manter o Remo na Série B, além da incompetência de outros clubes também que não se planejaram assim como o Remo para disputar a Série B. Planejamento. Quando você inicia uma temporada para disputar, entre aspas, a Série B mais difícil de todos os tempos, que não é, tá? Tem time de tradições, mas não é a Série B de difícil de todos os tempos. Vídeo aí Curitiba, Goiás, Náutico, Vasco, Cruzeiro, que jogaram com o Remo e o Remo conseguiu ganhar a maioria desses times aí que eu acabei de citar. Quando você inicia uma temporada com o Rafael Jansen, com o Fredson, com o Lucas Siqueira, contratando o Arthur, fazendo do G2 o principal jogador do seu time, você não está se planejando para disputar uma Série B. Não à toa, depois de muito sofrimento, a diretoria de futebol brincando com o Clube do Remo, e a gente sempre falando, às vezes até apanhando aqui, dizendo quando Arthur não é jogador por Remo, dizendo que Fredson não tem condições, que Jansen não tem condições, que Felipe G2 não é esse jogador que o Clube do Remo esperava, e a torcida ajudou com o Pix, e a gente vê em redes sociais a torcida querendo mandar o G2 de volta, apesar de ainda ter algumas viúvas. A gente avisou que Felipe Conceição não era um treinador capaz de ser um treinador como um Clube do Remo, um clube grande. Mas enfim, a gente respeita as viúvas, a gente respeita quem gosta do treinador, quem gosta dos jogadores. Isso é normal, mas aqui quem acompanha o canal a gente passa a verdade. Esse negócio de estar puxando o saco de jogador, entendeu? Para entrevistar jogador, de estar puxando o saco para jogador não estar falando mal ou não ser criticado, como eu costumo falar. Eu não tenho rabo preso com o diretor, com o presidente, com ninguém dentro do Remo, nem o jogador. Mas a minha instituição e o clube que eu amo, né, é o Clube do Remo. Então, o Clube do Remo em primeiro lugar e o resto, ó, que se dane. A gente sempre falou, sempre colocou o nosso ponto de vista. E, infelizmente, a gente, no final do campeonato, aqui faltando apenas 8 partidas, a gente pode ver que a gente tinha razão. Gostaria muito de estar errado, dizer não, o G2 está arrebentando a camisa do Remo, é o melhor falso 9, é o melhor 10, né, o melhor meio campo da Série B. A gente gostaria de falar, o G2 acerta falta, escanteio, o Arthur é um monstro em campo, o Siqueira tá arrebentando. O Felipe Conceição, tudo que tenta, acerta, ou na maioria das vezes acerta, né? Porque o cara é ser humano, vai errar, é normal. Mas o Remo se tornou um time engessado, um time previsível, um time que todo adversário sabe que vai jogar. Amanhã vai pegar o Galvez. Remo tem a obrigação de ganhar e ganhar fácil, com todo o respeito ao Galvez. Final de semana o Remo vai jogar com a Ponte Preta dentro do Bainão, 4 da tarde, com a torcida, transmissão aí para muitos estados, e o Remo tem a obrigação também de vencer. Ponte Preta que veio do seu último jogo contra o Náutico e perdeu dentro de casa de 3-2 de virada. Remo vai pegar um concorrente direto, ganhando, vai a 41 pontos, se coloca ali os 2 pés na Série B 2022. Para isso, não precisa inventar moda, né, Felipe Conceição? Chega de G2, chega de Lucas Siqueira, chega de Arthur. Contrataram o Neto Moura para quê? O show até lá já deve estar recuperado. Ping, infelizmente, vai estar fora do jogo, entendeu? Dê chance ao Paulinho Curuá. Cadê o Paulinho Curuá? Então, falando de Paulinho Curuá, falando de chances, a gente vai escalar aqui o provável time do Remo para amanhã. É o Thiago no gol, né? Thiago Enes. E aí Edu finalmente vai estrear, né? Precisa ouvir uma Copa Verde para estrear Edu, enquanto fica se inventando Jansen e Marlon na zaga. A culpa é minha? A culpa é sua?
É do treinador que está lá, o famoso treinador que disse que treina todo dia o time, que sabe ele que escala. Dá pra ver que tá escalando errado. Jogo passado, ele fez algumas mudanças que a torcida pediu, mas o principal ele manteve e a gente viu a derrota de 3-1, resultado justíssimo, tá? Justíssimo. Então, escalando o time novamente, Thiago, né? No gol, Thiago Enes. O Edu vai estrear finalmente e Rafael Jansen vai jogar ao lado dele. Na lateral esquerda, Ronald, né? Que já era para ter tido a oportunidade nesse elenco do Remo há muito tempo. Entrou bem contra o Brusque mais uma vez, mas como é da base, né? Aí é meio preterido. Cabeça de área, né? Neto Moura agora vai ser utilizado, né? Marco Júnior e Lucas Siqueira. Esse é o time meio campo do Remo. Mais uma vez com 3 volantes. É o treinador que não joga para ganhar e sim que joga para não perder. Ou seja, vai sempre em busca de não perder, ou seja, de um empate. E se vier ali por sorte, tem a vitória. Não é à toa que o Remo tem um dos piores ataques da Série B, também pela falta de qualidade de jogadores, mas também pelo esquema tático e o medo do treinador Felipe Conceição. Lá na frente, Rafinha, Jefferson e o Neto Pessoa vai jogar, já que o queridinho do treinador vai descansar para enfrentar a Ponte Preta, onde vai ser titular absoluto, não tenho nem certeza. Pode Neto Pessoa fazer 10 gols contra o Galvez, que Felipe Gedós vai ter seu lugar cativo dentro do Clube do Remo. Pessoal, essa aqui é a nossa análise, né? Falamos isso aí em todos os vídeos há meses, que a diretoria do Remo dormiu, que depois viram que estava errado. Foram lá, contrataram alguns jogadores, né? E só sai nas redes sociais quando ganha, quando perde, todo mundo se esconde na caverna, inclusive o presidente. Que Felipe Conceição não é treinador pro Remo, que Gedós não é meio campo pro Remo, muito menos falso 9, já tá mandando no Remo, né? Tudo é com ele, falta, escanteio. Falando em bola parada, nem pênalti ele consegue bater com o goleiro Linha, né? O Edu, artilheiro da Série B, foi e agarrou o pênalti dele. Falamos muitas das vezes aqui que algumas mazelas dentro do Clube do Remo iam manter mesmo assim o Remo, justamente pelas mazelas também desses adversários, que não se prepararam assim como o Remo para a Série B, mas graças à nossa sorte e a Deus, principalmente, o Remo vai se manter pelo quesito que eu já falei, alguns pontos que eu falei anteriormente no vídeo. Tá, galera? Então vamos esperar amanhã, né, esse jogo aí, vai ter transmissão, né, pela TV Cultura, e o Remo tem a obrigação de ganhar e ganhar bem do Galvez, que é um time, mesmo com o Remo aí, com alguns reservas, até esses reservas, alguns mereciam ser titulares, né? Como o Neto Pessoa, como o Jefferson, enfim, cada um com a sua opção. Mas vamos ver o que esperar do Remo amanhã contra o Galvez. Amanhã, tá? De tardezinha também a gente vem com o vídeo para falar um pouquinho do Galvez, para falar dessa escalação que eu falei para vocês aqui do Remo, tudo bem? E para falar do jogo um pouquinho da Copa Verde amanhã e a gente já pensando na Ponte Preta, porque o que interessa é a gente logo somar esses 41 pontos e praticamente colocar os 2 pés na Série B 2022. Curta o canal, se inscrevam, tá? Compartilhe o vídeo. Tudo nosso, nada deles. Valeu, galera. Boa segunda-feira. Fui.